Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje nós vamos começar o módulo 6 da apostila 2, né, da nossa frente, que é a frente A. E esse módulo nós vamos revisar potenciação e radiação, né? Lembrando que essa apostila do terceiro ano, nós temos aí 24 módulos ao todo da nossa frente A. E são 24 módulos que resgatam, né, gente, uma revisão de vários conteúdos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É uma apostila excelente, eu já comentei isso com vocês, né? E ela traz, né, de maneira bem aplicada, voltando para o Enem, para os vestibulares, esses conteúdos, né? Então, hoje nós vamos falar da potenciação e radiação. Na verdade, a potenciação e radiação, gente, é um conteúdo lá do sexto ano, começa lá no sexto ano, né? Então, vamos lá. Antes de eu começar os exercícios, né, lembrando que cada módulo, nós temos 8 exercícios de aprendizagem, ó. Nós vamos resolver esses exercícios hoje, mas a gente vai revisar um pouquinho, né? Alguns conceitos de potenciação e radiação. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, vou começar pela potenciação. O que é uma potência, né? Então, por exemplo, A elevado a N é uma potência, onde A é a base e N é o expoente. Qual é a função do expoente? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 2 elevado a 5. A função do expoente, que é esse número que tem em cima, é indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é o 2 multiplicado 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Eu já peguei muitos alunos em prova no terceiro ano colocando 2 elevado a 5 igual a 10, né? Não é? Na potenciação, tem algumas propriedades e algumas observações importantes, algumas definições importantes. Primeiro, todo número elevado a zero é 1. Então, 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1, 4 elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, A elevado a 1 é o próprio A, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3. Quando eu tenho um expoente negativo, A elevado a menos N, toda vez que o expoente for negativo, para a gente retirar o negativo no expoente, nós temos que inverter a base. Então, por exemplo, a base aqui é A, o denominador é 1, então a gente inverte. Passa o 1 para cima e o A para baixo. A partir do momento que você inverte a base, aí você pode trocar o sinal do expoente. O expoente que é negativo passa a ser positivo, ok? Por exemplo, se eu tiver aqui exemplos numéricos, né? 3 elevado a menos 1. Se eu faço a inversão da base, o inverso de 3 é 1/3. Aí, 1 negativo fica positivo, ou seja, 1/3 elevado a 1 é o próprio 1/3. Vamos imaginar que eu tenho uma fração, por exemplo, 2/5 elevado a menos 3. O processo é o mesmo, eu inverto a base, o 5 passa para cima e o 2 passa para baixo, o expoente que é negativo passa a ser positivo. Então, toda vez que o expoente é negativo, a gente inverte a base para trocar o sinal do expoente. Uma outra observação é quando o expoente for uma fração, por exemplo, A elevado a N sobre M. Toda vez que o expoente for uma fração, para você tirar essa fração do expoente, ele vira uma raiz. Então, no caso, ficaria como? Ficaria raiz M, o denominador, ele é o índice da raiz, e o numerador, ele é o expoente do radicando de A elevado a N, ó. Então, ficaria raiz M de A elevado a N. Vamos imaginar que eu dou valores numéricos, né? 9 elevado a meio, como é que ficaria isso? Ficaria raiz, no caso, o 2 fica como índice, a raiz quadrada do 9 elevado a 1. Ou seja, a raiz quadrada de 9, que dá 3, né? Então, esse é o expoente quando o expoente é uma fração. A gente tem que lembrar, gente, que vale o caminho inverso. Então, se eu tenho um expoente que é uma fração, ele vira raiz. Se eu tenho uma raiz e quero tirar a raiz, o expoente vira uma fração. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Tanto aqui também, ó. O expoente é negativo, quero tirar o negativo do expoente, inverta a base. Eu tenho uma fração aqui, eu quero tirar a fração, o expoente fica negativo. Então, vale o caminho inverso também, ok? Daí, nós temos algumas, dessa teoria, aparecem algumas propriedades da potenciação. Ó, propriedades. Quais são elas? Então, primeiro, multiplicação de potências com a mesma base. A elevado a N vezes A elevado a M. Toda vez que nós temos a multiplicação de uma potência com a mesma base, a regra diz, conserva a base e soma os expoentes. Então, M mais N.
Ah, mas se eu tenho uma divisão, a elevado a n dividido por a elevado a m. Na divisão de potências com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, n menos m. Ah, mas se eu tenho uma potência de potência, o que é a potência de potência? É quando eu tenho uma base e dois expoentes. A propriedade diz, conserva a base e multiplica os expoentes, n vezes m. Ah, mas quando eu tenho uma fração, por exemplo, a sobre b elevado a n. Se o expoente aqui, se eu tenho parênteses, ele indica que o expoente é tanto do numerador quanto do denominador. Então, fica a elevado a n dividido por b elevado a n. É como se a gente aplicasse a distributiva com expoente, ó. No caso, se eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses, acontece da mesma forma, ó. Se eu tenho um parênteses e o expoente do lado de fora e eu tenho uma multiplicação lá dentro, é como se a gente aplicasse a distributiva com expoente. Fica a elevado a n vezes b elevado a n, ok? Então, aqui foi só uma revisão rápida aqui de algumas regrinhas da potenciação. Agora, nós vamos virar aqui e falar um pouquinho da radiciação. Radiciação, o próprio nome já diz, é quando eu tenho as raízes, né? Quando envolve raízes. Então, por exemplo, eu já acabei de falar que a elevado a n sobre m, isso vira uma raiz de m de a elevado a n, porque o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Só que vai que aconteça de a gente fizer uma multiplicação. Então, por exemplo, eu posso multiplicar esse expoente por um número p, esse índice por um número p, só que eu também tenho que multiplicar o expoente pelo número p. Ah, mas se eu tiver, por exemplo, no caso aí, de uma raiz n de a vezes b dentro da raiz, eu posso separar? Posso, eu posso separar aqui e transformar em duas raízes. Ficaria raiz n de a vezes raiz n de b. Né? Também uma propriedade aí da radiciação. Ah, não, mas se eu tiver uma divisão, então, raiz n de a sobre b, também posso separar. Fica raiz n de a em cima e raiz n de b embaixo, ó. Essa raiz, o índice, ele é o mesmo, tanto para o numerador quanto para o denominador, ok? Uma outra observação importante é quando eu tenho assim, ó, raiz n de a elevado a m. Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Esse expoente aqui, eu posso colocar ele tanto lá de fora quanto lá de dentro. Eu posso falar que isso aqui é raiz n de a elevado a m. Em termos práticos, seria raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ó, 3 ao cubo, né? Então, esse m do lado de fora, ele pode vir como expoente aqui do índice também. Uma outra observação importante é quando aparece uma raiz dentro da outra. Raiz p de raiz n do número a, por exemplo. Toda vez que eu tenho uma raiz dentro da outra, eu multiplico os índices, ó. P vezes n, raiz de a. Né? Então, é uma regrinha interessante para a gente relembrar, porque grande parte dos exercícios, quando envolve radiciação, né, a gente trabalha com essas propriedades. E o último aqui para a gente relembrar, nós vamos falar da racionalização. A racionalização é trabalhada junto com a diciação, porque envolve as raízes, né? O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Então, por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Como é que eu faço para tirar essa raiz do denominador? Basta eu multiplicar o numerador e o denominador pela raiz do denominador, não é isso que a gente vê? Então, fica 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque racionalizar não é tirar a raiz do denominador. Mas como é que eu tiro a raiz do denominador, né? Aqui é raiz quadrada de 2 elevado a 1, concorda? Para a gente cancelar essa raiz, eu tenho que ter um 2 aqui, não tenho? Então, é por isso que eu multiplico pela própria raiz. Por quê? Porque raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes raiz quadrada de 2 elevado a 1 ficaria raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, eu somo os expoentes, dá 2 elevado a 2. Aí a gente cancela o 2 com 2, sobra o 2 e a raiz desaparece. Por que eu estou falando nisso? Porque quando eu tenho, por exemplo, uma raiz embaixo, a gente lembra da regrinha da racionalização, que é só multiplicar pela raiz. Mas vai que aconteça que eu tenho algo nesse sentido, ó, 1 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Eu quero tirar essa raiz do denominador. Eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 ao quadrado embaixo e em cima? Não. Eu tenho que lembrar que o nosso objetivo é tirar a raiz do denominador. Para a gente tirar essa raiz do denominador, como é uma raiz quinta,
A soma desse expoente aqui com o expoente do lado de cá tem que ser 5. É igual nós fizemos aqui, ó. A soma desse 1 com esse 1 teve que dar 2 para a gente cancelar. Então, a soma desse 2 com esse número aqui tem que dar 5. 2 mais que número que dá 5? 3. Então, na hora de racionalizar nesse exemplo, eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 ao cubo, tanto no denominador quanto no numerador, ó. Por quê? Porque se eu faço essa multiplicação, como é que vai ficar? 1 vezes raiz quinta de 3 ao cubo é a raiz quinta de 3 ao cubo. O denominador, raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao cubo, vai ficar raiz quinta de 3. Multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 2 mais 3 fica 5, ó. Aí eu cancelo esse 5 com esse 5, a raiz desaparece. Vai sobrar a raiz quinta de 3 ao cubo, que eu posso até colocar 27 direto, dividido por 3. Aí eu racionalizei, eu tirei a raiz do denominador. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Uma outra observação que às vezes acontece é quando, por exemplo, eu tenho uma expressão assim no denominador, olha. Eu quero tirar a raiz do denominador. Como é que eu faço para tirar a raiz? Aqui a raiz não está sozinha. Como eu tenho uma soma, ela está acompanhada do mais 1. Como é que eu vou fazer para tirar essa raiz do denominador? Eu vou multiplicar essa expressão por uma expressão, tanto embaixo como em cima. Mas que expressão que é essa? É a mesma expressão, só que trocando o sinal. Raiz 5 menos 1, tanto embaixo como em cima. Mas por que isso, né? Porque se eu aplico a distributiva aqui, ó, vocês vão ver que a raiz vai sumir. Quer ver, ó? Em cima eu vou deixar do mesmo jeito, eu não vou mexer, eu vou aplicar a distributiva só embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Raiz de 5 vezes menos 1, menos raiz de 5. 1 vezes raiz de 5, mais raiz de 5. E mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Aqui dá pra gente cancelar, menos raiz de 5 mais raiz de 5, tá vendo? E a raiz some. Olha o que sobra. 2, raiz de 5 menos 1, dividido 5 menos 1, 4. Aqui, como tá multiplicando, dá até pra gente simplificar, ó. O 2 com 4 vai sobrar a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Esse seria o resultado. Nós racionalizamos, nós tiramos a raiz do denominador. Então, aqui, gente, eu tô só relembrando com vocês, mas se vocês derem uma lida na apostila, nessa parte introdutória do capítulo, ele não vai falar exatamente disso, né? Vai relembrar algumas regrinhas da potenciação, da radiciação e da racionalização. Ok? Então, vamos lá, olha. Então, aqui, isso que eu vou mostrar para vocês, ó, potenciação e radiciação. Então, tudo isso que eu falei está aqui no comecinho, né? É o que está explicando aqui a apostila, a racionalização, tudo direitinho. Então, agora, nós vamos pegar os exercícios da página 9 para a gente resolver. Nesse exercício da página 9, lembrando que são 8 exercícios de aprendizagem, nessa primeira aula eu vou resolver com vocês os 4 primeiros e vocês resolverão os 4 últimos e na próxima aula a gente corrige, ok? Então, vamos lá. Olha, primeiro exercício é um exercício da PUC, Minas, e ele fala o seguinte, ó. Estudos divulgados pelo Banco Mundial indicam que, no início de 2016, as 62 pessoas mais ricas do mundo detinham juntas tanta riqueza quanto os 3,6 bilhões de mais pobres. Como a população mundial era de cerca de 7,2 bilhões, isso significa que os 62 bilionários juntos detinham tanta riqueza quanto toda a metade mais pobre do gênero humano. Com base nesses dados, pode-se afirmar que, em média, um desses bilionários tinha N vezes mais riquezas do que alguém que tivesse entre os mais pobres, sendo M igual a 3,6 bilhões, dividido por 62. Então, o valor de M é aproximadamente igual a... Eu falo que esses exercícios, gente, eles são interessantes, é a cara de exercícios do Enem, que são exercícios que tem um texto introdutório, ele te conta uma história de determinado conceito, volta para uma aplicação, e na verdade a conta que ele te pede é uma conta simples lá no final, mas é um texto que tem uma aplicação, uma contextualização, né? Então, vamos lá, olha. Então, na verdade, a gente tem que achar o valor de M. O que é o valor de M? É 3,6 bilhões dividido por 62. O que é 3,6 bilhões, gente? Ó, vou montar isso com zeros, né? Então, 3,6 bilhões, aqui, ó, 3.600 milhões, mais 3 é 3,6 bilhões. É isso, não é? Dividido
por 62. Então, aqui, o que eu vou fazer? Então, se vocês observarem as respostas, aparece notação científica. Então, a nossa função aqui é pegar esse número e transformar ele para notação científica, né? O objetivo é esse. Se a gente faz a divisão de 3,6 bilhões, né, por 62, essa divisão vai dar esse número aqui, ó. É um número enorme, né, ó. Olha, ele está dando para vocês entenderem. 58.064.516,12. Mas como é que ficaria esse número em notação científica? Nós temos que lembrar que a notação científica é um número vezes 10 elevado a um outro número, não é? Lembrando que esse número em notação científica, ele tem que estar no intervalo, tem que ser menor do que 9, né? Normalmente entre 1 e 9. Então, nesse caso, menor do que 10, né? Melhor dizendo, fica mais fácil compreender. Então, vamos observar para esse número aqui, vamos tentar tirar essa vírgula daqui e colocar ela um número entre menor do que 10. Então, se a gente faz o deslocamento da vírgula, eu posso passar ela para cá. Que número que eu tenho aqui? Eu tenho 5,8. É um número menor do que 10? É um número menor que 10. Mas eu andei com a vírgula quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na verdade, é 5,8 vezes 10 elevado a 7, né? Seria o resultado aí da letra A, ó. Né? Resposta à letra A. Muito simples, né? Um exercício simples de notação científica. Envolve notação. Vamos pegar o exercício número 2? Olha o 2. O 2 fala o seguinte, ó. Um exercício técnico também, ó. Instituto Federal do Ceará, né? Simplifique a expressão. Vou só anotar a expressão aqui, porque a posição da apostila aqui tá ruim. É 4 elevado a 3 sobre 2, mais 8 elevado a menos 2 terços, menos 2 elevado a menos 2, dividido por 0,75. Então, na verdade, nós vamos resolver essa expressão. Como é que ficaria a resolução dessa expressão? Vamos usar as propriedades que nós vimos agora da potenciação e radiação, ó. 4 elevado a 3 sobre 2. Se eu tenho um expoente que é uma fração, nós vimos que essa fração vira raiz. O denominador é o índice, então é raiz quadrada do 4. O numerador é o expoente, de 4 ao cubo. Mas, tomar cuidado, que eu tenho um expoente negativo. Se eu tenho um expoente negativo, para tirar o negativo do expoente, eu inverto a base. O denominador, a base é 1, a base é 8, o denominador é 1, vou inverter, ó. 1 sobre 8. Aí o expoente, que é, vou até colocar um colchete aqui para separar, ó. Aí o expoente, que é 2 terços negativo, se eu inverto a base, ele fica positivo. Eu tenho que tomar cuidado, ó, porque eu inverto a base, eu não inverto não é o expoente, eu troco o sinal do expoente. Menos, aqui é a mesma coisa, o expoente é negativo, então vou inverter a base é 2, então vai ficar meio elevado a 2, ó. Dividido, 0,75 eu posso transformar ele para fração. 0,75 seria 3/4 a fração. Lembrando, como é que eu pego o 0,75 e transformo para fração? Considero o número sem a vírgula 75. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu coloco 2 zeros no denominador, então vira 100. Aqui dá para simplificar, né? Por 25, ó. 75 dividido por 25 dá 3 e 100 dividido por 25 dá 4. Né? Então, a fração do 0,75, 3/4. Continuando aqui, na continuidade aqui, o que eu posso fazer? Ó? Nessa primeira raiz aqui, eu posso pegar o 4 e fatorar. Qual que é a fatoração do 4? 2 ao quadrado. Só que tem o expoente 3 aqui, então vezes 3, né? Tem que multiplicar os expoentes, propriedade que nós vimos. Mas, lembrando que se o expoente é uma fração, a fração vira raiz. Ó, vai ficar raiz cúbica, que é do denominador, do 1/8 elevado a 2. Então, lembrando que o denominador é o índice, o numerador é o expoente. Menos meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Dividido por 3/4. Ok? Aqui, na continuidade, ó, esse 2 com esse 2 dá pra gente simplificar, a raiz vai sumir, então vai ficar como, ó? Vai ficar 2 elevado a 3, mais, nesse caso de cá, é uma raiz cúbica,
1 ao quadrado é 1, 8 ao quadrado, eu posso colocar simplesmente o 8 ao quadrado, eu posso colocar 64. Melhor a gente fatorar o 8. A fatoração do 8 dá 2 ao cubo, vezes o 2 como expoente, ó. Menos 1/4 dividido por 3/4. É claro, gente, que aqui eu estou fazendo passo a passo. Ah, eu posso fazer direto? Pode, não tem problema nenhum. Aqui dá para cancelar o 3 com isso, ó. Então, vai ficar 2 ao cubo é 8, mais... Nesse caso aqui, como a gente fez o cancelamento, a raiz quadrada de 1 é 1 e sobrou 2 ao quadrado, que virou 4. Menos 1/4, isso tudo está sendo dividido por 3/4. Mais 1/4 menos 1/4 dá para cancelar, então vai ficar 8 dividido por 3/4, né? Lembrando que a divisão que envolve fração, faça a multiplicação cruzada, ou conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, que dá o mesmo resultado. Fazendo a multiplicação cruzada, ó, 8 vezes 4 é 32, 1 vezes 3 é 3. Então, o resultado, 32 terços. Não dá para simplificar. Então, nesse caso aqui, se a gente volta nas alternativas, o resultado aqui do exercício 2, 32 terços, seria a letra E. Ok? Resolução tá aí, ó. Todo o desenvolvimento aí para vocês. Certinho? Vamos pegar o 3 agora? Olha o exercício 3, o que ele fala? Olha. Para todo número real positivo A expressão que é essa é equivalente a qual dessas expressões? Tá bom, vamos botar a expressão aqui. O exercício número 3, ó. Raiz A mais raiz de A ao cubo mais raiz de A quinta dividido por raiz de A. O primeiro passo é o seguinte, ó. Todas essas raízes aqui, gente, não aparecem, mas são raiz quadrada, ó. Eu sei que esse 2 não precisa aparecer. Então, ó, então ficaria raiz de A mais. O que é A ao cubo? Vocês concordam que A ao cubo é como se eu tivesse A ao quadrado vezes A? A ao quadrado vezes A não dá ao cubo? Multiplicação de potência com a mesma base, conserva a base, soma os expoentes? O que seria, então, a raiz quadrada de A quinta? Seria a raiz quadrada, né? Todos aqui são raiz quadrada. De A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A. Também, ó, se eu conservo a base, somo os expoentes da A quinta. Isso dividido por raiz quadrada de A. Como está multiplicando dentro da raiz, eu posso cancelar, ó. Lembram disso? Quando eu faço esse cancelamento, o valor que a gente cancelou sai da raiz. Então, vai ficar, ó, raiz de A mais. Esse A sai da raiz, vai ficar A raiz de A. Esses dois A's aqui, ó, eu tenho que lembrar que os dois vão sair da raiz. Então, A vezes A vai dar ao quadrado fora da raiz, ó. Tudo certo até aí? O numerador, se vocês observarem, eu tenho raiz de A em comum. Posso pegar essa raiz de A e colocar em evidência, ó. Raiz de A dividido por raiz de A vai dar 1. A raiz de A dividido por raiz de A vai sobrar A. Ao quadrado raiz de A dividido por raiz de A vai sobrar ao quadrado. Dividido por raiz de A. Como está multiplicando, eu posso cancelar raiz de A com raiz de A. Olha o que vai sobrar. 1 mais A ao quadrado. Então, é a simplificação da expressão. Vamos lá ver as alternativas? Então, das alternativas que eu tenho aqui no exercício 3, ó. A letra B, 1 mais A ao quadrado. A resposta seria, então, a letra B. Ok? E vamos aqui para o exercício 4, né? Ele pede, ó, efetuando e simplificando essa expressão, vamos obter o quê? Vamos botar a expressão aqui também. Ele fala, ó, 1 sobre 1 mais raiz de x, mais 1 sobre 1 menos raiz de x, certo? Então, tá aqui, eu tenho que simplificar essa expressão. Aí é o seguinte, como é que eu vou fazer para simplificar essa expressão? Se eu tenho uma soma, o ideal é eu tirar o MMC, né? Então, o MMC aqui, o MMC entre 1 mais raiz de x e 1 menos raiz de x, seria a multiplicação entre eles, né? 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x. Processo do MMC, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima, ó. 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x dividido por 1 mais raiz de x, vai sobrar 1 menos raiz de x, vezes 1 vai dar 1 menos raiz de x. Mais 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x dividido por 1 menos raiz de x, vai sobrar 1 mais raiz de x, vezes 1 vai dar 1 mais raiz de x, certo? Menos raiz de x com mais raiz de x dá para cancelar, olha o que sobra. 1 mais 1 é 2. E essa multiplicação, vamos aplicar a distributiva com a multiplicação, ó. 1 vezes 1 dá 1.
1 vezes menos raiz de x dá menos raiz de x. Raiz de x vezes 1 vai dar raiz de x. E raiz de x vezes menos raiz de x vai dar menos, porque mais vezes menos é menos, raiz de x ao quadrado, certo? Menos raiz de x com mais raiz de x cancela. Raiz quadrada de x ao quadrado também cancela. Olha o que sobra. 2 no numerador e no denominador vai sobrar 1 menos x. Então, esse é o resultado aí da simplificação. 2 sobre 1 menos x. Se a gente volta nas alternativas, ó, do exercício 4, 2 sobre 1 menos x seria, então, a letra E. Ok? Então, olha, fizemos os 4 primeiros. Agora, vocês vão fazer os 4 últimos, que é do 5 ao exercício 8. Ok? Próxima aula a gente corrige. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinho, gente.